fiz assim o curso da Quick Massage, foi muito bom. Tive várias. Eu tive muito medo de ser um golpe, porque eu não acharia que fosse capaz. Eu estava muito insegura, estava em dúvida, porque, na verdade, eu não acreditava em curso online, eu vou ser bem sincera, né? Esse medo, eu falei assim, gente, mas como que a gente vai fazer se não é presencial? Como que eu vou aprender? Só olhando ou só lendo? Eu não tinha noção, muita noção de como seria um curso online, né? Às vezes a pessoa tem dúvida, porque a distância não é muito confiante, mas eu achei importante porque, além de ser a distância, a gente tem um curso ali, né? Guardado por um ano. Às vezes surge alguma dúvida, a gente volta lá, dá uma olhada. Eu gostei muito do curso, né? As técnicas são bem desenvolvidas nos vídeos, né? O professor Marcelo explica bem. Quem tem interesse em fazer o curso pode fazer sim, porque é um curso simples, mas com muito conteúdo, né? Os seus partes são sempre bem-vindos. Nossa, eu fico prestando atenção nos mínimos detalhes das aulas, prestando com o olho, com a orelha bem ligada, que quando você fala uma coisa fora, opa, é isso que eu vou fazer. E assim, no final do curso, a gente pega confiança mesmo para começar a atender. Isso valeu muito a pena. Eu sou muito agradecida mesmo, de verdade. Sou muito agradecida. Eu hoje estou formada praticamente, porque o professor só falta me entregar meu certificado, mas eu estou praticamente formada com o professor Marcelo online, e não me arrependo um dia da minha vida. Eu já falei para ele, todos os outros cursos que ele vai fazer, eu vou comprar, porque eu estou muito feliz com o que eu fiz, tudo que eu estou fazendo. Fazendo os cursos. Assim, eu vou seguir junto com seus cursos, vou ser sincero, que eu gosto da sua didática, é fácil de pegar. Quando tiver cursos novos, com certeza eu vou me inscrever, vou fazer. Eu não queria entrar agora num curso técnico para fazer 2 anos, ficar ali ou até mesmo uma faculdade. No momento não é esse o objetivo. O objetivo são cursos rápidos, bastante dinâmicas, que eu consiga aprender. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao terceiro dia do nosso evento Workshop do Massoterapeuta de Sucesso. Este evento que deve marcar a sua carreira para que você consiga mudar de vez e ter o quê? Sucesso na massoterapia. Através da linha do tempo, através da trilha do sucesso, você consegue identificar aquilo que você precisa fazer para você conseguir efetivamente ter o quê? Mais resultados e encontrar o caminho para definitivamente ter sucesso na massoterapia. Esse é o principal objetivo deste evento. Então, pessoal, se você não assistiu ainda o dia 1 do nosso evento Workshop Massoterapeuta de Sucesso ou o dia 2, eu quero que você vá aqui na descrição desse vídeo, que vai ter o link lá para você acessar o dia 1, o dia 2, tá? E depois você consegue estar assistindo essa aula. É importante, por quê? Porque lá no dia 1, o que a gente mostrou para vocês? A gente falou sobre a técnica do Quick Massage. Eu mostrei para vocês que é possível, sim, aprender massoterapia online. Tem muita gente que duvida. E eu apresentei esse curso gratuitamente para vocês, para que vocês possam, por si só, comprovar que vocês conseguem aplicar a técnica da Quick Massagem, até mesmo sem a cadeira de massagem. Olha que interessante e olha como é rápido esse processo de aprendizado, mesmo sendo online. Então, vocês têm condições de aprender e de aplicar imediatamente. Então, tudo isso está lá no dia 1, onde você pode estar acessando no link da descrição. Depois, no dia 2, a gente apresenta para vocês a linha do sucesso do massoterapeuta.
onde a gente tem vários marcos, vários estágios apresentado para vocês, e em cada fase, em cada estágio desse, existem várias metas, objetivos que você pode estar conquistando e que representa, sim, para você, naquele momento, um marco de sucesso. Então, para que serve isso? Para que você consiga identificar em que estágio você está na sua carreira, se é iniciante, se é júnior, se é sênior, se é avançado, se é sensei. Então, a partir do momento em que você consegue identificar o seu estágio, tá? A sua fase na carreira, você consegue também estabelecer as metas, os critérios que existem lá em termos de conquista, em termos de sucesso. E a partir daí, se você não conseguiu ainda atingir, você tem que colocar isso como meta imediatamente. Se você tem algum marco ali, alguma ação que você não conseguiu conquistar ainda, mesmo que você já esteja, por exemplo, numa fase mais avançada, não deixe de pensar nesse fator também. Por quê? Porque ele vai completar definitivamente o seu sucesso. É a partir do momento em que você consegue ter todos esses objetivos atingidos, é que você consegue solidificar a sua carreira. Então, por isso que é importante a gente conhecer essa trilha do sucesso, que esse método que a gente acabou desenvolvendo, para que você consiga ali ter com mais clareza um norte, um rumo em busca do sucesso na massoterapia. Além disso, no dia 2, a gente ainda trabalhou uma questão bem polêmica, que é o quê? Que é o atendimento durante a pandemia. A gente sabe que esse momento realmente é muito delicado e que exige muito mais trabalho, muito mais atenção em relação aos riscos durante a pandemia, da contaminação. Mas a gente não pode deixar de parar de atender, por quê? Porque as pessoas estão precisando do serviço de massagem. E por causa da pandemia também, a busca pela qualidade de vida ou o fato de você querer cuidar mais da sua saúde foi amplificado, né? Então as pessoas buscam mais isso hoje, buscam querer mais saúde, buscam querer melhor qualidade de vida. E a massagem, a massoterapia, se encaixa perfeitamente neste cenário. A gente consegue sim ajudar as pessoas e isso é fundamental. E então, dessa maneira, você tem todos esses conteúdos lá no dia 2. Além disso, no dia 2 ainda a gente trabalhou um conteúdo teórico, que é o que todo mundo fala, assim, que se você quer se tornar efetivamente um profissional de sucesso, você precisa ter conhecimento da teoria também. Principalmente para trabalhar, por exemplo, as contraindicações, para você saber onde você não pode atuar com a técnica para não lesar, para não machucar o seu cliente. Então, esses conteúdos são fundamentais para que a gente consiga ter sucesso na nossa carreira. E aí, por fim, chegamos então no dia de hoje, nosso terceiro dia do evento, onde a gente vai estar respondendo algumas dúvidas muito importantes também para finalmente assim completar esse evento em relação aos conteúdos para que você tenha sucesso na sua carreira. Primeiro, a gente vai estar falando onde os massoterapeutas mais erram na profissão. Então, fique atento que daqui a pouquinho a gente já entra nesse aspecto. E depois eu vou falar o que os professores não ensinam na faculdade ou no curso técnico de massoterapia. Então fique atento, acompanhe com a gente, que logo, logo a gente já vai estar falando sobre esses conteúdos para vocês. Então, pessoal, onde é que os massoterapeutas mais erram? Posso te garantir que 80, 90% dos profissionais não sabem definir o seu preço. E eles só definem isso a partir do valor da concorrência. Acho que se você perguntar para qualquer massoterapeuta que tem aí na sua cidade, na sua região, colega,
você vai perguntar, como que você definiu o seu preço? Um ou outro vai conseguir identificar alguns fatores importantes que compõem a formação do seu preço, do seu valor. Mas a maioria das pessoas não consegue identificar. E o risco disso, tá? O maior problema disso é você correr o risco de pagar para trabalhar. É a pior coisa que pode acontecer na carreira do massoterapeuta. E na maioria das vezes isso acaba acontecendo naquele profissional que trabalha muito. Então, muitas vezes ele acaba se perdendo porque ele atende muitos clientes e não tem tempo de verificar ali efetivamente o quanto que ele está gerando de lucro a partir da mão de obra dele. Então, isso é fundamental para que a gente consiga ter efetivamente ali um resultado bacana do nosso trabalho e conseguir efetivamente ter o quê? Uma renda, ter uma margem de lucro efetiva no nosso atendimento. Então, vamos lá agora entender um pouquinho mais a respeito da precificação. E o que eu preciso saber, tá? O que eu preciso calcular antes de conseguir fazer o meu preço, estabelecer ali finalmente o meu preço. Primeiro, eu preciso saber qual é o valor da minha hora trabalhada por mês. Isso aqui é muito importante. Então, eu preciso saber qual que é o valor da minha hora trabalhada por mês. E como que eu calculo isso? Para eu poder calcular isso, eu preciso saber qual é o valor do meu custo fixo por mês. Se nós estivermos falando de um profissional autônomo que só atende domiciliar, este custo fixo por mês, ele praticamente não existe, porque você só vai ter um custo quando você for atender. Então, praticamente todos os seus custos são variáveis. E aí é um outro fator que interfere na formação do preço. Então, qual é o valor do custo variável? E aí, o custo variável seria em relação a um atendimento. Então, aí vai ter alguns critérios que a gente vai estar conversando depois, quando for detalhar um pouquinho a respeito do custo variável. Mas isso é importante. Então, definir o valor da minha hora trabalhada por mês, e para isso eu tenho que saber qual que é o valor do meu custo fixo por mês. Então, vamos primeiro definir o valor do meu custo fixo por mês. Então, qual que é o meu custo fixo por mês? A gente tem que pensar no que compõe os nossos custos fixos. Isso, se você tiver um espaço próprio, é bem tranquilo de você entender. Então, o que geralmente influencia mais é o quê? O aluguel, que a gente vai estar falando ali, ó. Estou dando um exemplo aqui de um aluguel de aproximadamente R$1.000. Depois a gente tem ainda, às vezes, dependendo do espaço, e aí vai variar, mas a gente tem que considerar, por exemplo, que pode ter o quê? Um condomínio, né? Às vezes pode ter um condomínio. Além disso, a gente tem o quê? A energia desse espaço. Depois a gente tem também questão de telefone, e hoje em dia é fundamental a internet. Também tem um custo em relação a isso. Depois, muitas vezes, a gente tem que pensar na segurança, seja no alarme monitorado, seja em uma pessoa que você vai estar contratando para ficar lá na frente. Então, tem a questão da segurança também. E em muitos lugares, por exemplo, capitais, cidades grandes,
é fundamental a questão do estacionamento. E aqui eu só estou dando exemplos para vocês de itens que podem ser considerados custo fixo. O estacionamento, dependendo do lugar que você faz um convênio, onde você só paga caso o cliente chegue e tenha um selinho, por exemplo, lá que você vai ter que estar pagando por esse atendimento, aí ele vira variável. Mas existem alguns lugares que pagam uma mensalidade fixa, independente da quantidade de pessoas que vão estar entrando ali no estacionamento, né, sendo seu cliente. Então tem essa possibilidade também, e aí ele pode entrar como custo fixo também. Então aqui, ó, por exemplo, assim, um condomínio, coloquei aqui um valor de R$350, só estou colocando números para que a gente consiga entender melhor essa situação. R$150 em termos de energia, e telefone e internet, R$150 também. Segurança, né, monitorada, alarme, R$100. E estacionamento, quando você consegue fixo por mês, em torno aí de R$250. Somando tudo isso, né, a gente chega aqui num valor de R$2.000 em termos de custo fixo. Um outro detalhe que eu não coloquei aqui, mas que pode entrar, é o valor investido por mês. Então, se você comprou maca, comprou produtos, que você tem lá, né, um investimento necessário que você fez de decoração e de tudo mais que você colocou, e você tem lá uma parcela fixa durante 24 meses, tá, de R$500. Então, você pode colocar e acrescentar aqui, investimento, valor de R$500 por mês. E aí, sobe para R$2.500, por exemplo, o valor do seu custo fixo. Então, vamos deixar guardado isso aqui e a gente definiu o nosso custo fixo por mês. Com esse valor, a gente consegue chegar no valor da nossa hora fixa por mês, que é importante para a gente conseguir definir quanto custa a nossa hora de atendimento. Então, essa conta, ela é feita através do quê? Do valor do meu custo fixo por mês, dividido pelo número de dias que eu vou trabalhar no mês. Então, eu coloquei aqui 25 dias, e pelo número de horas que eu trabalho em um dia. Então, eu consigo trabalhar durante 8 horas por dia. Isso seria no máximo de atendimento. 8 horas por dia. Fazendo essas contas com o valor que a gente tem em relação ao custo fixo, eu tenho R$2.000, dividido por 25 vezes 8 dá 200, e eu chego então que o valor da minha hora fixa corresponde a R$10. Isso significa o quê? Significa que se eu conseguir atender, né, um cliente, R$10 dessa hora do cliente, ele é utilizado, ele é um valor correspondente à amortização do meu custo fixo por mês. Isso também significa dizer que eu tenho, né, esse valor que tem que ser considerado em uma hora de serviço. Lógico que o parâmetro, esse valor, ele não vai mudar. Então, se eu tiver com uma agenda muito baixa, ele vai ter uma representatividade muito maior. Aqui a gente está falando que esse valor tem R$10, mas se eu conseguir 100% de ocupação da minha agenda, ou seja, eu atendendo 8 clientes por dia. Ou seja, significa que o meu custo fixo por dia, ele corresponde a 8 vezes 10, que corresponderia a R$80 por dia. Então, aí agora eu tenho um valor que eu posso dizer assim, ó, então se eu atender um cliente numa sessão, por exemplo, de R$80, eu estou apenas pagando o meu custo fixo do dia. Não sei se ficou claro. Se eu atender um cliente
no valor de R$80, eu consigo pagar o meu custo fixo daquele dia. Mas eu não estou ganhando nada em cima disso. Não estou tendo nenhum lucro. Isso se eu atender apenas um cliente cobrando o valor de sessão de R$80. Então, só para a gente ter esse parâmetro aqui, vamos guardar esse valor da hora fixa no mês, porque depois isso vai influenciar na formação do nosso preço. Vamos agora considerar quais são os itens que a gente tem que analisar de custo variável. Tá? Que isso também é importante. E aí a gente vai entrar em aspecto como, por exemplo, lençol. E aí pode ser lençol descartável ou pode ser lençol de tecido para lavanderia, tá? Toalha de rosto, toalha de banho, o que for necessário. Se for atendimento domiciliar, você fizer, né, home care, você tem que considerar o deslocamento. E também, por exemplo, uma touca descartável, ou um creme ou óleo de massagem. Dá para a gente estar considerando, né, caso você venha atender com uma massagem relaxante, por exemplo. E aí, por exemplo, aqui ó, na minha cidade em Londrina, a gente paga a lavanderia por peça. Então, por exemplo, um lençol de tecido, eu pago R$2 por peça para estar lavando, assim como uma toalha de banho. Um deslocamento, geralmente, aqui na cidade, que é um porte médio, tem aproximadamente 500, 550 mil habitantes, ele está em torno aí de R$10 a R$15, mas vamos chutar para cima e considerar que seria aqui R$15 mesmo por atendimento. A touca é em torno de 20 centavos a unidade. E o que eu gasto de óleo e tudo mais, vamos arredondar ali para 80 centavos para facilitar as nossas contas. Então, em termos de custo variável, e aí principalmente quando eu vou atender domiciliar, eu penso nesse valor que eu tenho de R$20 por atendimento. Então, isso aqui já é um custo que eu tenho por um atendimento por cima. Pode ter outros fatores que influenciam, mas essa é a forma que a gente vai utilizar para estar calculando os nossos custos variáveis, tá ok? Então a gente chegou no número ali bacana de R$20. E agora, finalmente a gente vai chegar no momento em que a gente vai definir, né, o preço. Definir o nosso preço. E a gente tem que considerar aqui alguns fatores. Então, por exemplo, que a gente calculou o custo fixo, depois o custo variável, e nós temos que considerar também o quê? A nossa mão de obra, então o prolabore, e depois nós temos ainda que considerar a margem de lucro. Esses fatores é que vão interferir agora na formação final do nosso preço, tá? Na definição do nosso preço. O que a gente colocou ali antes para nós, e a gente definiu que o custo fixo por hora é em torno de R$10, certo? O nosso custo variável, e aí a gente colocou ali como se fosse um valor de deslocamento, atendimento domiciliar, mas não tem problema. Mesmo assim, o valor foi de R$20. É que às vezes quando você tem um espaço fixo, você não tem que gastar com deslocamento. Então, esse valor ali dos R$15, realmente ele é um valor a mais que a gente está colocando aqui. Mas é melhor a gente errar para mais na hora de determinar o nosso preço do que você correr o risco de pagar para trabalhar. Então, por isso que a gente vai deixar aqui. E o prolabore, como que a gente define o prolabore? O prolabore é aquele valor que você acha que você merece receber por hora trabalhada. Então, isso
é o que vai definir assim, que é o seu preço, aquele valor que você vai receber após o atendimento da massagem, tá? Que geralmente corresponde a mais ou menos 30% do valor geral do serviço. Em alguns lugares pode chegar a 50%, mas 30% em termos de Porabole é um valor justo, que hoje, em termos de números, em termos de reais, representa ali numa margem de 35 a 50 reais por hora trabalhada, tá? Que seria mais ou menos o valor justo. Então a gente vai considerar aqui um valor de 35 reais. Além disso, como você está falando de um serviço, por exemplo, de uma empresa, ele tem que ter uma margem de lucro. E essa margem de lucro aqui, ela também, assim como a gente pode estabelecer ali no Prolabore, que seria em torno de 30%, a margem de lucro também poderia ser em torno aí de 30%, como se fosse de uma empresa mesmo. Então a gente pode estar definindo esse valor também aqui, considerando aí R$35, que seria de lucro da empresa, né, da sua empresa de massoterapia. Pode ser de um único profissional ou pode ser que você já comece a ter outras pessoas trabalhando e aí você já tem definido que ele vai receber R$35 por hora trabalhada. Se você começar a colocar pessoas trabalhando para você. E aí a gente tem essa soma aqui, ó, 70, 80, 90, 100 reais. Seria o valor que você teria que estar cobrando para poder ter R$35 de lucro, o profissional ganhar R$35 pela massagem e você conseguir pagar todos os seus custos tranquilamente, sem susto, no final do mês. Então, está dentro de um valor justo. O que você pode definir aí, dependendo da cidade que você mora, e o que vai diferir, que vai ser diferente assim, é essa margem de lucro. Então você pode aumentar a margem de lucro ou diminuir, de acordo com o valor da concorrência, que a partir desse número você vai comparar com a concorrência. Por exemplo, as minhas concorrentes cobram R$80. Beleza, será que eu consigo chegar nesse valor? Diminuindo a minha margem de lucro ali em R$20, consigo R$15, continuando com os meus custos. Eu, teoricamente, posso considerar aqui um número mais realista, que eu não tenho tanto custo variável, sim, e aí eu consigo chegar no meu valor lá de R$80 para competir, né, de igual para igual com o meu concorrente, mas de uma maneira consciente, de uma maneira transparente em relação aos números, tá? Então, espero que isso tenha ajudado, tá? Que você consiga, a partir desses critérios, definir adequadamente o seu preço. E aí está dentro de um parâmetro, né, de uma normalidade, e você vai ter mais garantias de que no final do mês você vai conseguir pagar todas as suas contas. Então, pessoal, chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre um conteúdo importantíssimo para o profissional da massoterapia ter sucesso na carreira. Porque os professores não ensinam para você que é fundamental você buscar os clientes. Eles até falam que você precisa atrair clientes, mas a questão é que eles não falam como você faz isso. E lógico que, né, de uns tempos para cá, esse processo evoluiu demais, se atualizou, modernizou demais. E não adianta só você ter a técnica, você ser o melhor massoterapeuta da turma, você ser elogiado por todos, porque os clientes, eles não vão cair do céu só porque você tem uma mão boa. E a questão do boca a boca é um processo muito demorado para que você consiga ter ali vários clientes te procurando, até que você consiga, por exemplo, lotar a sua agenda. Esse processo é muito demorado. Então,
hoje, atualmente, nesse momento, para que a gente tenha esse retorno de uma maneira mais rápida, mais efetiva, o que é importante para um profissional da massoterapia? É divulgar os seus trabalhos nas redes sociais. E a rede social do momento é o quê? É o Instagram. Então, o profissional massoterapeuta que quer ter sucesso precisa ter uma conta comercial, uma conta de criador de conteúdo no Instagram. As pessoas hoje em dia estão quase que 80% dos seus tempos no celular, seja a trabalho, seja a lazer. Então as pessoas buscam, né, informação na internet, no celular mais especificamente hoje, para quê? Para entretenimento, para lazer, para comunicação e para informação. Então aquilo que eles precisam, eles buscam tudo na internet, através do celular. Então as pessoas estão ali no celular. E a rede social do Instagram, ela vem se solidificando cada vez mais. Por quê? Porque ela tem uma comunicação muito direta com os clientes. Ferramentas, como por exemplo ali os stories, que aproxima muito as pessoas que estão interagindo. E é fundamental que a gente consiga divulgar aqui, através de um post, por exemplo, de uma publicação de valor, onde você consegue publicar uma informação que seja muito útil para as pessoas. E essa eu acho que é a maior dificuldade dos massoterapeutas, mas eu não tenho criatividade para fazer essa publicação, estes posts. E na verdade, se você parar para pensar, você não precisa ter muita criatividade. Você pode buscar, por exemplo, até o meu perfil, tá? Ou de outros profissionais que já têm experiência e fazer um trabalho igual, paralelo, usando as suas palavras. Ou fazer até um repost também sobre isso. Mas lógico, se você pegar esse conteúdo e usar as suas palavras e fazer a mesma publicação, não tem problema. Pode pegar lá e fazer, eu autorizo vocês a estarem utilizando ali esse conteúdo, tá? Que a gente publica ali para ter de exemplos para vocês. Um exemplo clássico, por exemplo, que sempre ajuda o massoterapeuta a divulgar o seu trabalho através de um post de valor, de uma publicação de valor, é, por exemplo, orientar as pessoas quando usar o gelo e quando usar o calor. Quase que todo mundo tem dúvida em relação a isso. Você usa o gelo quando tem um trauma agudo, recente, um joelho inflamado, inchado, com dor, quente, e aí você vai usar o gelo. Já quando é uma dor crônica, uma tensão muscular, uma contratura muscular, que já tem há muito tempo, aí você vai usar o quê? A bolsa de água quente. Então, a partir dessas informações que você vai estar buscando em livros, em conteúdos, em outros profissionais que trabalham nessa área, que já têm às vezes até mais experiência que você, eles estão publicando lá, você vai pegar esses conteúdos e vai trabalhar em cima, desenvolver com as suas palavras e pode ter certeza, vai dar resultado. Outro exemplo clássico é, por exemplo, quando você trabalha dando uma informação, por exemplo, de um alongamento para dor no pescoço, ou de um alongamento para quem tem dor na região lombar. Então, as pessoas que tiverem dor na região lombar vão ver aquele seu post e vão lembrar, falam, nossa, ó, tem aquele massoterapeuta que está lá no Instagram e ele, né, mostrou lá um alongamento para quem tem aquela dor no ciático, a dor que irradia para a perna, que muita gente conhece isso, e que você faz e que alivia. Então, se não aliviar, você no post fala assim que você pede para procurar e tirar dúvida, para orientar melhor. E aí você começa a criar o quê? Uma relação com os seus futuros prováveis clientes. Porque a partir do momento em que você gera um valor para ele, a reciprocidade, quando ele tiver a oportunidade, ele vai te procurar,
Ele vai sim fazer o serviço com você. Por quê? Porque você gerou valor para ele. Você ensinou ele alguma coisa sem cobrar nada. E é isso que a gente tem que pensar em trabalhar em cima lá do Instagram. Agora, tem alguns critérios que são importantíssimos para quê? Para que a gente tenha resultado. Então, além de ter posts de valor, né? Então, tem que publicar conteúdo de valor. Nós temos que também ter foco. E o que isso significa? Que significa que, para que a gente consiga ter um resultado melhor e ter uma boa comunicação com o nosso cliente, nós temos que definir o nosso público. E aí, nós estamos falando, não precisa ser ali um público restrito, específico. Ele pode, lógico, ter uma abrangência, mas, por exemplo, eu vou querer atrair pessoas que têm dor muscular. Então, eu vou sempre estar publicando questões ou conteúdos que vão ajudar as pessoas a aliviar dor muscular. Então, alongamento, bolsa de água quente, exercícios, postura, correção de postura. Então, esses tipos de posts é que vão ajudar para esse público. Então, eu consigo definir isso e trabalhar em cima disso. Ah, não, eu quero trabalhar com terceira idade, com idosos. Então, os idosos, eles precisam de movimento, precisam de exercício. A questão também dos alongamentos vão entrar. Então, muitas vezes os conteúdos podem ser até semelhantes, mas na sua publicação, por exemplo, se você gosta do público idoso, você não vai colocar uma foto de uma criança fazendo exercício físico ou de um adulto. Você vai colocar ali um post de uma pessoa idosa fazendo atividade física. Seja um pilates, por exemplo, seja uma caminhada, seja um alongamento, nesse sentido, ter coerência nesse sentido, porque aí, a partir do momento que você definiu esse público, você trabalhando diretamente, você vai conseguir atingi-lo de uma maneira mais efetiva. Ele vai receber a sua informação, o seu conteúdo, o seu valor. E por que a gente fala para definir um público, esse nicho, ter essa ação mais definida? Porque a partir do momento em que você consegue fazer isso, você começa a gerar uma autoridade em determinada área. E isso também é fundamental, porque as pessoas vão começar a enxergar você como um especialista em dor, ou como um especialista em terceira idade, ou um especialista em gestante, ou um especialista em crianças, pediatria. Então, existem várias áreas, vários setores, vários nichos, vários públicos que a gente tem que estar definindo para poder divulgar melhor nesse sentido. E isso é importantíssimo. A partir do momento em que você consegue estabelecer essa comunicação direta com esse público específico e eles realmente enxergam você como sendo uma pessoa especialista com autoridade neste tema, a chance dele procurar o seu serviço aumenta significativamente. Então, esses conteúdos, esses passos que você tem que estar desenvolvendo são fundamentais e não tem muito segredo. Hoje em dia, se você procurar marketing digital na internet, no Google, vocês vão ver que todos falam a mesma coisa. Então, já está meio que pré-definido, pré-estabelecido essa necessidade. E é isso que eu quero aqui afirmar com vocês. Então, a partir de agora, o que você vai fazer imediatamente? Abrir uma conta, isso se você não tiver, uma conta no Instagram. Você consegue fazer o link lá direto com o Facebook. Então, se você publica no Instagram, automaticamente no Facebook já vai a sua publicação também. Você já economiza tempo e consegue atuar
nas 2 redes sociais mais volumosas em termos de, né, informações que a gente pode estar atendendo o público. E aí você vai lá também e consegue tentar trabalhar o seu público. Você tem que definir o seu público, porque a partir disso, criando publicações de valor para esse público específico, você vai conseguir sensibilizar de uma maneira muito mais efetiva essas pessoas a estarem procurando o seu serviço. Pode ter certeza que você trabalhando nesse sentido, você vai ter melhores resultados. As pessoas, com o tempo, eles vão procurar o seu serviço cada vez mais. Você vai ter os clientes correndo atrás de você. Por quê? Porque você conseguiu gerar essa autoridade. Então as pessoas vão confiar naquilo que você está falando através da rede social, dos conteúdos que você publica. Lógico que se você não fizer isso, você pode ter sucesso sim, mas a questão é que esse processo vai ser muito mais lento, muito mais demorado. Então, para que você tenha esse sucesso, para que você consiga atingir os seus objetivos de uma maneira mais rápida e efetiva, é fundamental que você consiga seguir esses passos. Fazer a conta no Instagram e depois começar a definir o seu público e, a partir daí, gerar conteúdos que consiga efetivamente mostrar para as pessoas o quanto elas podem evoluir somente através de um alongamento, de uma bolsa de água quente. Então, desses tipos de conteúdos que vão agregar e que vão ajudá-lo a melhorar a sua queixa. Isso é o mais importante que a gente precisa estar desenvolvendo na nossa carreira para que a gente tenha sucesso. E neste momento deste nosso evento, a gente tem que conseguir responder a pergunta: como se tornar um massoterapeuta de sucesso? Baseado nos conteúdos, nas informações que foram passadas para vocês durante este evento, vocês têm condições de ter sucesso na carreira. Lembrando que nós trabalhamos pela questão da técnica, que é a base do massoterapeuta, então que você consegue aprender online. Eu entreguei todo um conteúdo de um curso de Quick Massagem online gratuito para vocês, para que vocês conseguissem experimentar e verificarem por si só que é possível o aprendizado online na massoterapia. Nós apresentamos para vocês durante esse evento também a trilha do sucesso, que é aquele caminho para que você consiga ter claro e objetivos, metas, para que você consiga ter sucesso na carreira do massoterapeuta. Apresentamos também como você pode enfrentar esse momento difícil da pandemia, tendo informações para conseguir atender com segurança os seus clientes. E falamos de aspectos que você não aprende na faculdade, aspectos de marketing que são importantes para que você consiga divulgar, atrair, converter e fidelizar clientes cada vez mais. E também falamos daquilo que os massoterapeutas mais erram, no problema que pode deixar o seu negócio falir, que é o preço. Você tem que aprender a precificar o seu serviço corretamente, porque se você não coloca o preço adequado, você não tem condições de ser lucrativo. Mas para você que assistiu todos esses eventos e ainda quer mais informações, porque você gostou daquilo que você viu e você sabe que tem potencial para evoluir mais ainda, eu vou apresentar para vocês o curso Massoterapeuta de Sucesso na turma 2. Então, esse método que eu desenvolvi para que você consiga caminhar, né, de acordo com a trilha do sucesso, tendo um caminho, um rumo, uma orientação adequada para que você consiga ter sucesso na carreira da massoterapia.
E para quem que é esse curso? Para quem está iniciando a carreira, que tem dificuldades, que ainda está inseguro, que precisa de mais orientações, de aprofundamento nas orientações, pode ter certeza que esse curso é para você. Nós vamos pegar na sua mão e te levar nas etapas necessárias para que você conquiste todos os objetivos e consiga, no final, ter sucesso na carreira do massoterapeuta. Também é para você que já tem uma certa experiência, mas que sente que precisa de algo a mais para evoluir. Não conseguiu se encontrar ali na trilha ainda e que precisa de algumas orientações no sentido de que você não conseguiu atingir ali aquele conhecimento suficiente para conseguir trilhar o caminho sozinho. Então, às vezes, isso pode acontecer. A gente tem dúvidas específicas de acordo com a nossa vida pessoal, mas através de uma conversa, através de uma mentoria, é possível que a gente consiga alinhar e, de repente, mostrar algumas opções que você pode estar se desenvolvendo, né? Algumas habilidades que você deve acrescentar na sua carreira para que você consiga efetivamente ter ali o resultado. Ou é também para você que gostou daquilo que viu, que está motivado, que quer continuar motivado, porque isso também é muito importante para que a gente consiga se manter no sucesso, a gente tem que manter-se motivado, tem que sempre estar buscando mais. E através desse curso, você vai ter acesso a um grupo de pessoas que vai estar sempre buscando o sucesso na massoterapia. E aí as trocas de informações enriquecem muito o nosso dia a dia, o nosso trabalho, para que a gente consiga se tornar efetivamente e numa constante, sempre evoluindo, tendo sucesso na carreira de massoterapeuta. Então, esse curso, ele é especificamente traçado com esse objetivo, fazer com que você consiga se encontrar na trilha, consiga estabelecer metas e objetivos claros e consiga ter sucesso na carreira do massoterapeuta. Mas baseado em que isso é possível? Então a gente tem aqui os pilares do massoterapeuta de sucesso. E quais são esses pilares? O primeiro dele é o quê? É o conhecimento. Então, o conhecimento teórico e prático das técnicas. O conhecimento das técnicas é a base de todo massoterapeuta. Se você não tiver esse conhecimento 100% trabalhado, desenvolvido, é impossível de você ter sucesso na carreira. E nesse curso, nós apresentamos para você 5 técnicas que vão te ajudar a ter sucesso na massoterapia. E se você não tem nenhuma técnica, está iniciando, é excelente, porque ele é completo. Ele vai trabalhar todas as possibilidades que você vai enfrentar ou vai precisar para enfrentar o mercado de trabalho do massoterapeuta, para entrar e conseguir atuar no mercado da massoterapia. Então a gente vai estar falando sobre a técnica da Quick Massage. Então se você assistiu o curso online, gostou, mas precisa de mais tempo para praticar, para assistir às aulas, você vai ter essa oportunidade através do curso de Quick Massage online. Além disso, a gente também tem o curso de shiatsu, do shiatsu corporal e facial. Temos a técnica da reflexologia podal, do método do Japão, da técnica japonesa. Temos também a técnica da massagem relaxante, da massagem clássica. E, além disso, agora para essa segunda turma, nós acrescentamos a técnica da ventosa terapia. Então vai ser um outro curso que você vai ter mais ferramentas para conseguir gerar mais resultados para os seus clientes. E o que é importante em relação às técnicas em si? Que se você não tem nenhum curso, que é aquilo que eu falei para você, está iniciando, vai ser perfeito porque vai te gerar conteúdo
conhecimento suficiente para atender a demanda necessária da massoterapia. Agora, se você não tem uma ou outra dessa técnica, por si só, o curso já vai valer a pena, porque vai te acrescentar uma técnica a mais no seu mix de serviço, para que você consiga oferecer algo novo para o seu cliente. Agora, se você já trabalha com essas técnicas, existe também o quê? A possibilidade de você estar se reciclando, se atualizando nessas técnicas, mesmo porque também, se você ainda não assistiu nenhum curso meu, pode ter certeza que sempre algum conteúdo novo e positivo você vai encontrar que vai agregar mais valor para o seu atendimento, para o seu serviço. E isso também é importante, porque isso faz com que o seu cliente perceba que você está se atualizando, que você está se reciclando, se inovando. E é fundamental para que a gente consiga se manter no sucesso na massoterapia. Além disso, nesse curso, outro pilar que a gente trabalha bastante é a questão da gestão. Mesmo porque também, muitas vezes, assim, você já trabalha um monte, você já tem um monte de clientes, mas no final do mês você percebe que não sobra dinheiro. E, às vezes, o problema disso está na questão da gestão e das finanças. Então, você precisa ter ali um mínimo de orientação para que você se torne lucrativo, para que você tenha resultado, para que no final do mês sobre dinheiro, porque isso também reflete no sucesso do massoterapeuta, não é mesmo? E muitas vezes também, às vezes você é um bom profissional, você já está no mercado há algum tempo, mas tem muita variação no fluxo de atendimento, sazonalidades, e você precisa do quê para conseguir ter um fluxo maior e mais constante de clientes? Porque você já é um bom massoterapeuta, você já tem uma boa base aqui, ó, de conhecimento técnico, mas você precisa de divulgação, de marketing. É necessário para que a gente consiga sempre estar, né, buscando ter o máximo de estabilidade possível na atração, na conversão e fidelização de clientes. Então, é por isso que o marketing faz parte, sim, né, do pilar do massoterapeuta de sucesso. Porque hoje em dia, se você não trabalha isso, fica praticamente insustentável você conseguir ter uma estabilidade de clientes, porque muitos concorrentes estão no mercado. E se você fica de fora, você também acaba, né, ficando excluído dos seus possíveis futuros clientes. Quando eu entro dentro do quarto da massagem, eu sinto uma sensação tão grande de paz e de, sabe assim, é uma mistura de sentimento, de alegria, de emoção, que eu achava que nem existia mais dentro de mim. Eu acho que você me entende, assim, tipo, é um sonho que estava tão adormecido dentro de mim que eu nem imaginava mais conseguir realizar, assim, ser possível mais. E que quando eu olho tudo que eu já construí até aqui, é uma emoção tão grande, uma mistura de sentimentos que eu não, às vezes eu mesmo não me contenho as lágrimas, eu choro. Eu adoro o que eu faço, adoro chegar com uma pessoa tá mancando, uma pessoa sentindo muita dor na coluna, uma pessoa sentindo uma dor em qualquer lugar, e eu fazer massagem, a pessoa sair maravilhada, sem dor nenhuma. Adoro. Isso é muito gostoso, muito gratificante, né? Nossa, é mais do que dinheiro. Muito, para mim é muito mais que dinheiro. O dinheiro muito. É consequência mesmo, né? Quando chega nesse ponto. Não, é show. Eu fico maravilhada, eu fico extasiada, parece que eu tô no auge. Nossa, e como é gratificante, né? Hoje eu posso dizer assim, que eu falo, hoje mesmo eu tava no treinamento, né? E atendi 3 mulheres assim em seguida, né? E a gente sua, né? Porque é aquela coisa, você vai fazendo, mas ao mesmo tempo você tem que estar lá, dedicada, assim. E você vê a pessoa sair da massagem, sabe? De um jeito, agradecendo. E olha, foi maravilhoso. E é uma coisa assim, até... Eu digo assim que é emocionante você ver o bem-estar que você traz para as pessoas, né? É muito bacana. Não desista do seu sonho. Persista.
Porque o nosso sonho, ele está adormecido dentro da gente, mas quando a gente temos força de vontade para seguir em frente, só depende da gente. Não depende de mais ninguém, só depende da gente. Quando você está deitada lá, com aquelas dúvidas, fica ali corroendo lá, lhe dá dor no estômago, lhe ataca a gastrite, lhe dá um monte de crise de ansiedade, e você fica assim, meu Deus, será que eu sou capaz? E aquele monte de dúvida vai lhe matando. Se é o que quer fazer, que o seu coração manda fazer, faça sim, com muito orgulho. Que seja online ou presencial, é a mesma coisa. Que tente fazer sim, que vai à frente sim, porque a gente não pode desfazer de um sonho para fazer de outra pessoa. Nós temos primeiro que pensar em nós, agir por nós e também conseguir ser alguém na vida. Não adianta a pessoa falar assim, eu não posso ser ninguém porque... Não sente, não faça isso. Vai à luta, tenta. Vai à frente, consegue sim, todo mundo consegue, ninguém nasce sabendo. A gente se aprende, a gente quando quer, aprende. E eu quis. Olha, o que eu posso falar, eu vou falar porque aconteceu comigo, né? Eu acho que muitos têm essa dúvida com relação a cursos online. Eu, especialmente, eu não posso falar dos outros online, mas o que eu fiz, que foi com o Marcelo, foi muito bom. E eu tenho certeza que hoje eu cheguei onde eu cheguei porque eu fiz esse curso. E realmente dá para aprender através dos vídeos. Uma coisa assim que eu acho muito importante é que a comunicação é muito fácil. Você consegue ter uma comunicação muito tranquila, né? Com você, no caso. E, tem dúvida, tô insegura, ou como é que eu faço? E isso daí é muito importante para a gente que está começando, que tem essa dúvida, mas será que dá certo? Será que eu vou conseguir? E não desistir, não pode desistir, persiste, insiste e mantém o foco. Eu acho que é por aí, que dá certo sim. Seja o curso online, seja o curso presencial, né? Eu não vi, assim, diferença, assim, de falar assim, nossa, se eu tivesse feito presencial ia ser diferente, eu ia conseguir uma coisa a mais. Não. O online foi satisfatório e para mim tá ótimo. Eu me sinto muito sortuda, sabe? Porque eu acho que quando a gente tá muito focada no que quer, a gente atrai coisas boas e pessoas boas. Eu acredito muito nisso, sabe, Marcelo? Para mim, eu não me arrependo nem um dia da minha vida. Se eu tivesse que repetir tudo de novo, tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo. Obrigada, Sensei. Muito obrigada. Se tiver mais curso, pode me colocar dentro, que eu estou dentro. Isso valeu muito a pena. Eu sou muito agradecida mesmo, de verdade. Sou muito agradecida. A área é muito gratificante, viu? Eu sou bem grata, assim. Me arrependo muito de não ter ido atrás antes. E eu tenho certeza que neste momento a pergunta que todos querem me fazer ou que estão fazendo é qual que é o valor do curso. Bom, eu não vou falar do preço, mas vamos refletir um pouquinho a respeito do valor do curso. Quando a gente pensa em valor, nós temos que pensar de todo o processo que levou a gente estar aqui hoje. Então, a minha experiência, os quase 25 anos de carreira, todos os cursos que eu tive que fazer para ter todo esse conhecimento que a gente tem hoje, toda a minha experiência de gestão dos erros e acertos que eu cometi para chegar até o momento que a gente vive de independência financeira da clínica, onde a gente tem um negócio que consegue gerir por si só, ter pessoas trabalhando para você, gerando resultados, o gasto, o investimento que a gente fez, conhecendo outros serviços
de spas, recebendo massagens no mundo afora, até a minha própria formação internacional em busca de maior conhecimento técnico na origem, na fonte, pela Escola Japonesa de Shiatsu, por exemplo. Então, todos esses passos que foram dados ao longo da minha carreira é que influenciam no valor que a gente investe ou do valor que a gente cobra na formação do curso do Massoterapeuta de Sucesso. Mas, além disso, também é necessário a reflexão do que este curso pode te oferecer, do que este curso pode transformar a sua vida, do que ele pode gerar de diferente para você a partir do curso. Como que ele vai agregar mais financeiramente, qual sonho que ele vai permitir você realizar, ou o que você deseja, mesmo porque também as expectativas, elas são diferentes, porque cada um é cada um. E a massoterapia, para você, pode representar simples fato de você conseguir viver de massoterapia. Ou ele pode representar o sonho de proporcionar uma educação melhor para o seu filho. Ou ele pode ter necessário você ter aquela viagem dos sonhos com a sua família, para um resort, ter aquele momento de lazer, de felicidades em famílias, que a gente sabe que não tem um valor específico para outras pessoas, a não ser para você mesmo, para a sua família. Então, todos esses fatores devem ser considerados quando a gente pensa em valor. Mas eu ainda não vou falar o valor para vocês. O curso vai ser oferecido, vai abrir as inscrições amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Você vai receber um e-mail, tá? E nesse e-mail vai ter o link para que você consiga ter acesso à compra do curso. E nesse e-mail, nesse link, você vai estar conhecendo, então, o valor que a gente está oferecendo para vocês. O que eu posso garantir para vocês é que nós consideramos todas as possibilidades e ajustamos, lógico, que o valor de acordo com a realidade que a gente vive. Então, a ideia é fazer com que todos tenham condições, embora a gente saiba que o valor ele foi colocado no mais baixo possível para que mais pessoas tenham acesso, mas a gente sabe que, às vezes, ainda não é o momento. Mas pode ter certeza que esse momento um dia vai chegar. Muitas pessoas me perguntam que eu gostaria muito de fazer, que às vezes não tenho condições no momento. Não tem problema. Tudo tem seu tempo, né? Se para você o valor estiver dentro do seu orçamento, estiver adequado, for bacana, vale a pena você não perder a oportunidade, porque lógico que no primeiro dia vai ter um desconto maior para que você possa aproveitar essa oportunidade. Agora, lógico, que se você não tiver condições, não se preocupe, né? Aquilo que eu falei para você, vai ter ali o seu momento e numa próxima oportunidade você já vai se organizando para que você consiga participar das nossas próximas turmas que a gente vai estar ofertando. Não temos uma data específica, pode ser que demore um pouquinho, mas, né, vai ter ali o seu momento de oportunidade, terapia. E caso, né, seja o seu momento, a gente se encontra no curso, na nossa segunda turma, Massoterapeuta de Sucesso. E se não for o seu momento, continue seguindo a gente aqui no canal, Massoterapeuta de Sucesso, no YouTube, Massoterapeuta Sucesso no Instagram e tem a nossa comunidade ainda no Telegram, para que você consiga ter acesso a todos os conteúdos que a gente produz aqui, específico para você, massoterapeuta. Então, um abraço, muito sucesso e até a próxima.